sentir a tua presença, podemos render glórias ao Senhor, exaltar o teu nome, reconhecer os teus feitos, a tua soberania. Nós te agradecemos pela tua presença em nosso meio. Nós te agradecemos pela oportunidade, pelo prazer que temos de poder entrar na tua presença, reconhecer o teu senhorio, reconhecer que tu és o Senhor das nossas vidas, reconhecer e render graças a ti. Queremos te agradecer pelos teus feitos, queremos te agradecer porque rendemos graças a ti, porque sabemos que tu és o Senhor das nossas vidas. Pai, nós te agradecemos porque a tua presença... Glórias ao teu nome, Jesus! Nós te agradecemos, Pai querido, pelo Espírito Santo. Obrigado pela tua gloriosa presença. Tem nos conduzido, tem nos guiado em toda a verdade. E nesta tarde estamos com os nossos corações abertos para ministrar a ti, para reconhecer os teus feitos, para declarar que tu és o Senhor das nossas vidas, para declarar, Pai querido, que tu és o Senhor da nossa casa. Obrigado, Pai querido, muito obrigado. Espírito Santo, obrigado, porque tem nos guiado, tem nos instruído em toda a verdade. Obrigado, Pai querido, muito obrigado, porque é muito bom estar na tua presença. Não há nada melhor, Pai querido, do que estar na tua presença, te exaltando, te bendizendo. Obrigado, Pai querido, muito obrigado pela tua presença em nosso meio. Glórias ao teu nome, Jesus. Vamos adorar o Rei. Obrigado. Aquele que ressuscitou. Muito obrigado. Aquele que, conforme disse Paulo, nós pertencemos a Ele, ao ressuscitado. Oh, maravilhoso. Aquele, Deus. conforme a profecia de Isaías, capítulo Oh, 11, bendito seja que o Paulo teu nome repete para sempre. na carta aos Romanos, capítulo 15, Glória verso a ti, 12, Senhor. que Ele se levantou para reinar entre nós, os gentios. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Rei. Rei da glória. Obrigado pela tua presença neste lugar. Neste lugar. Um dia na tua presença, um dia na tua presença, vale mais que mil. Vamos declarar. Um dia na tua presença, um dia na tua presença, vale mais que mil. Oh, glória a Deus, és maravilhoso, Jesus. Eu prefiro tua presença. Oh, glória a Deus. Eu prefiro tua presença, Jesus. Eu prefiro tua presença. Oh, maravilhoso Deus. Todos os dias eu prefiro tua presença, Senhor. Glória a Deus. Todos os dias eu prefiro tua presença. Um dia na tua presença, um dia na tua presença, um dia na tua presença, vale mais que mil. Você pode declarar? Um dia na tua presença, um dia na tua presença, vale mais que mil. Um dia na tua presença, meu Rei. Um dia na tua presença, um dia na tua presença, vale mais que mil. Eu prefiro tua presença, meu Rei. Eu prefiro tua presença. Oh, maravilhoso. Eu prefiro tua presença, Senhor. Eu prefiro tua presença. Aqueles que preferem a presença do Senhor, adore a Ele. Adore a Ele.
dia na tua presença vale mais que mil. Você pode declarar isto? Um dia na tua presença, um dia na tua presença vale mais que mil. Vamos declarar mais uma vez, mais uma vez. Um dia na tua presença, um dia na tua presença vale mais que mil. Eu prefiro tua presença, eu prefiro tua presença, eu prefiro tua presença, meu rei. Eu prefiro tua presença, Senhor, todos os dias. Eu prefiro tua presença, todos os dias. Eu prefiro tua presença, presença maravilhosa. Eu prefiro tua presença, meu rei. Um dia na tua presença, um dia na tua presença vale mais que mil. Oh, glória a Deus. Um dia na tua presença, um dia na tua presença vale mais que mil. Não cansamos de declarar, Senhor, um dia na tua presença, um dia na tua presença vale mais que mil. Eu prefiro tua presença, se você prefere, declare. Eu prefiro tua presença. Oh, maravilhoso. Eu prefiro tua presença. Presença gloriosa, enche esse lugar. Eu prefiro tua presença. Oh, coisa boa, maravilha de Deus. Eu prefiro tua presença. Maravilhosa presença. Oh, glória a Deus. Está na presença dele, amados. Só é possível por causa do sacrifício vivo de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Está hoje diante da presença dele. Muito obrigado. Este acesso que nós temos só é possível pelo Espírito, disse Paulo aos Efésios e a nós. Porque todos nós, salvos pela graça de Deus, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Oh! É o Espírito Santo, é o Espírito da graça. Eu prefiro tua presença. Oh, maravilha. Eu prefiro tua presença, Senhor. Eu prefiro tua presença. Eu prefiro a tua presença. Eu prefiro a tua presença. Eu prefiro a tua presença, meu Senhor. Meu Senhor. Eu prefiro a tua presença, Senhor. Eu prefiro a tua presença, Senhor. Oh, maravilhosa presença. Glória a Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome para sempre, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome. Oh, bendito seja o teu nome, Jesus. Teu amor é real. Jesus. Não dá pra viver sem ele.
Serei tua luz do mundo, Senhor. Serei tua voz, aqueles que vão ouvir. Oh, glória a Deus. O teu chamado. Jesus, Glórias a ti, Jesus. Jesus. Glórias a ti. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Oh, Aconteceu no meu viver. por isso estou aqui. Por isso estou aqui pra te adorar. Oh, É. por isso estou aqui pra te servir. Eu serei tua luz do mundo, Senhor. Serei tua voz, aqueles que vão ouvir. Serei tua voz àqueles que vão ouvir. O chamado, o chamado. O teu chamado. O chamado eles vão ouvir pela minha voz, pela minha vida, Senhor. Manifestando a tua graça e opera pelo poder do Espírito Santo. Não apenas uma graça de palavra, a graça de palavra e de manifestação do poder do Espírito Santo, gerando plena convicção de fé. Glórias a ti, Jesus. O chamado. O teu chamado. Oh, maravilha! Vamos dar um forte Glória a aplauso, Deus! Senhor. Um forte aplauso ao Rei da Glória. Rafael, tá com a palavra, irmão. Glória a Deus. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer e ao mesmo tempo pedir ao Espírito Santo para que nenhuma dessas palavras sejam minhas, mas que seja diretamente dele, com o intuito de edificar-nos, nos encorajarmos e fortalecer-nos por meio da mensagem, né? A palavra da verdade, que é o Evangelho, que tem um poder para salvar todo aquele que nele crê. Amém. Eu queria compartilhar um pouco da carta de Paulo aos Gálatas e também a nós, né? Quando Paulo ele escreve dizendo aos Gálatas: Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outro, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres em vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? O que Paulo está tratando aqui, não só com essa igreja da Galácia, como também a nós, é que eles entenderam, receberam e ouviram o Evangelho de bom grado. E este Evangelho puro e simples, esse Evangelho genuíno que a qual eles haviam recebido e neles estavam edificados, por tão pouco eles se deixaram levar por alguns irmãos que começaram a se entremeter entre eles e anunciar um outro evangelho que não tinha nada a ver com o evangelho com que Paulo havia anunciado para eles. Então, eles foram persuadidos por um outro evangelho.
E agora estavam deixando aquele evangelho simples e passando para um outro evangelho que diferente daquele que Paulo havia anunciado. Então Paulo diz: insensatos Gálatas, ó Gálatas, desajuizados, ó Gálatas, sem juízo, quem foi o feiticeiro que sugestionou vocês com este encantamento ruinoso? Quero apenas saber isso de vocês. Vocês receberam o Espírito pela pregação da fé ou pelas obras da lei? Vocês receberam o Espírito da verdade, pelo fato de vocês terem ouvido e nele terem crido, em que vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, ou por alguma prática, alguma obra da lei? Porque eles estavam voltando atrás. Eles que receberam e entenderam que o Evangelho foi anunciado a eles por meio da graça, por meio de Cristo, a redenção de Cristo, que nos trouxe, que a graça de Deus por meio de Cristo, que nos trouxe redenção, que nos remiu, que nos redimiu. E agora estavam voltando deste Evangelho para um outro Evangelho, que é a qual Paulo fala que seja anátema todo aquele que tentar estabelecer entre vocês, ou a igreja que for, estiver reunido, um outro Evangelho. Que seja anátema, ainda que eu, Paulo, ou ainda que desça um anjo dos céus e vos anuncie outro Evangelho, um Evangelho que vai além daquele que vós vos anunciamos, um Evangelho puro, ou seja, um Evangelho genuíno, que seja anátema, que seja maldito. Porque não há nenhum outro fundamento a ser posto, a não ser aquele, o Evangelho da graça, o Evangelho da paz, que é a qual nós não precisamos fazer nada para poder receber, mas tão somente nós ouvimos e cremos. O crédito que nós demos a este Evangelho fez com que nós alcançássemos a gratidão de Deus, porque a graça de Deus, ela se manifesta e vai continuar se manifestando salvadora até a volta de Cristo Jesus para todos, porque todos nós podemos ter acesso à graça de Deus, a graça benevolente, que nós não precisamos dar nada, sem barganhas. Eu não preciso praticar coisas, eu não preciso dar coisas, não preciso inventar nada. Primeiro que o justo vive pela fé. Amém. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando eu compreendo o Evangelho e nele permaneço, nisso há vida. Porque o Espírito da vida, o Espírito Santo, ele é quem vai nos conduzir em toda a verdade. Amém. Mas quando eu dou ouvido a crédito, dou crédito a outro Evangelho, que na verdade Paulo diz que só existe um Evangelho, que é o Evangelho da graça, aquele Evangelho da edificação, o Evangelho de vida, o Evangelho que traz paz, o Evangelho de Deus para nós por meio de Cristo. E este Evangelho, ele é o único que tem o poder para salvar todo aquele que nele crê, é Cristo. Então outro além dele que seja anátema. E se tratando também acerca disso, também Paulo, escrevendo a carta aos Colossenses, e também para nós, ele diz, Colossenses 2,8, cuidado, para que ninguém vos escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo Jesus. Então ele está dizendo, cuidado. Cuidado com o que, Paulo? Cuidado para que ninguém torne vocês escravo ou presa de filosofias, sabedorias vãs, sabedorias inúteis, sabedorias enganosas, que se fundamentam nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo Jesus. Por quê? Porque o outro evangelho são filosofias fundamentadas, criadas, erguidas, conforme a instrução do homem, que não se compara com o evangelho, mas que vai além daquilo que Paulo havia anunciado para nós como gentios. Porque Paulo, ele recebeu essa instrução, não foi por meio de homens. Ele fala, não recebi por meio de homens, mas sim o próprio Deus, que me revelou Cristo. Então Paulo recebeu a revelação plena do evangelho, o evangelho da graça, o evangelho da edificação. Então qualquer outro que anuncie além deste evangelho que foi anunciado por Paulo, que seja anátema. Porque este evangelho para nada presta, a não ser para corromper o entendimento. Este evangelho do sistema que faz você entender, compreender que você precisa fazer alguma coisa para receber a gratidão de Deus. Mas de graça. Graça já diz, é de graça. Você não se paga por um presente, não se paga por uma coisa que você ganha. E essa gratidão, essa benevolência que veio da parte de Deus, isso veio antes da fundação do mundo, antes da criação de todas as coisas.
não me dá nenhum direito de poder dizer não, eu recebi porque eu fiz. Eu não fiz, porque nem que eu estava. Porque foi antes da criação de todas as coisas, porque Ele já havia nos predestinado, nos chamados, por meio da sua graça, da sua benevolência, do seu beneplácito, do seu prazer, por meio de Cristo, de nos chamar para essa liberdade, para a paz nele, de nele permanecermos por meio deste Evangelho puro e simples. Sem eu precisar dar nada, não preciso fazer nada para receber essa dádiva. Bendito seja o nome então, de Jesus. foi isso que os irmãos da Galácia estavam fazendo, infelizmente. Eles começaram bem. E é assim que acontece hoje em dia. Nós começamos até bem, ouvindo o Evangelho simples e sedentos. Mas, ao passar do tempo, a gente começa a dar ouvido àquele tipo de Evangelho que não tem nada a ver com o Evangelho que nós recebemos lá atrás, o Evangelho puro, o Evangelho genuíno. O Evangelho da graça que nos alcançou por meio da benevolência de Deus. E a gente agora fica tentando se justificar perante Deus por meio de obras, por meio de atitudes. Não, preciso fazer alguma coisa, preciso pagar uma propina para a minha consciência de que eu fazendo alguma coisa eu vou estar bem com Deus. Então eu faço uma coisinha aqui para poder estar bem com Ele e vou ficar tranquilo a semana inteira. Só que não é pelo que eu faço, não é pelo que fiz. É Deus que efetua tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade. Então a vontade é dele, Ele que decide todas as coisas. Ele decide quem vai abençoar, Ele decide quem vai fazer, além do mais, até essa questão de bênçãos de Deus, de alcançar a bênção, vou ser abençoado, preciso fazer algo para poder alcançar essa bênção, essa coisa que vem da parte de Deus. Primeiro que as bênçãos, tudo bem que bênçãos de Deus pode ser tudo aquilo que vem da parte de Deus para nós. Mas Ele já fez isso também, até as bênçãos Deus já fez. Ele já nos abençoou. Paulo fala sobre isso, escrevendo aos irmãos de Éfeso e para todos aqueles que ouvirem e creram na palavra da verdade, o Evangelho, todos aqueles que confiam no Senhor. Então Paulo disse, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já vos abençoou. Ele não vai nos abençoar, Ele já nos abençoou. Glória a Deus! Glória a Deus! Glórias a Ti, Senhor! Eu recebo. Seja o vosso Deus e Pai, que já vos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Oh, maravilhoso! Por meio de Cristo Eu Jesus. me abro para essas verdades. Em Cristo Jesus, Espírito nós já Santo, fomos eu abençoados. recebo. Em Cristo Realiza Jesus, em mim essas nós somos verdades, mais que Senhor. vencedores, sacerdotes. Não há supostamente homens mais importantes do que nós, porque todos somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Todos somos sacerdotes, cooperadores do reino, embaixadores de Cristo. Então, este é o Evangelho da graça. O Evangelho que gera vida. O Evangelho que te faz sossegar, ficar em paz. Que te traz alegria pelo fato de você não depender do que você faça para você ter. Você já tem porque Ele quis. Porque Deus quis assim. Porque digno, ninguém é digno. Ninguém foi justificado por motivos próprios. Não foi justificado porque eu fiz alguma coisa. Eu não fui justificado pelo que eu fiz. Eu fui justificado pelo que Cristo fez. Maravilhoso! Justificado não pelas obras, porque eles estavam tentando voltar atrás. Eles receberam o Evangelho pela fé no Espírito e agora estavam tentando se justificar por meio da circuncisão, guardando lei, voltando atrás. Aquilo que Paulo disse. Se eu torno a construir aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo um transgressor. Verdade. Porque se eu disse lá atrás, em todas as cartas, que o Evangelho é a graça de Deus e que você não precisa fazer nada para receber, só tão somente crer. Porque quando você ouviu e creu na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, você foi selado em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Amém. Aí agora eu venho dizer que você, para ser justificado, você precisa guardar alguma prática da lei? Para você ser justificado, você precisa praticar alguma coisa? Você precisa frequentar algum lugar? Você precisa dar alguma coisa? Então eu estou me constituindo um transgressor. Porque eu estou voltando atrás de tudo aquilo que eu sei que não tem nada a ver com a verdade, não tem nada a ver com o Evangelho. E quem me faz compreender essas coisas? O Espírito Santo. Oh, maravilhoso. O Espírito da verdade. Porque Ele que tem ele foi enviado exatamente para nos conduzir em toda a verdade, porque é o Espírito da verdade e jamais vai nos deixar enganar, engodar por esse espírito perverso que aconteceu com os irmãos da Galácia, os Gálatas, que se deixaram levar por rudimentos de palavras vãs, doutrinas enganosas, conjunto de ensinos humanos, que se fundamentam nos princípios elementares deste mundo, mas que não se conforma com a sã doutrina, com a sã palavra do Evangelho, mas vai além de tudo aquilo que Paulo recebeu do genuíno
Espírito da verdade como instrução de vida para viver e andar conforme a verdade. E eles estavam retornando da graça, estavam decaindo da graça, ultrajando o Espírito, crucificando novamente a Cristo. Porque uma vez que ele se fez maldito no nosso lugar, porque assim escrito está, maldito é todo aquele que for cravado no madeiro. Então ele que era rico se fez pobre para que por meio da sua pobreza nos tornássemos Isto é graça. Graças Nisto a nós Deus. conhecemos a tua graça. Nós fomos justificados, o justo dando a sua vida por amor aos injustos, justificado por meio de Cristo, que removeu gratuitamente, tudo de graça, sem eu precisar fazer absolutamente nada, já foi tudo pago. Essa é a carta de Paulo para os irmãos da Galácia e também para nós, como também consequência, ele disse aquilo que ele falou aos Colossenses. Cuidado, e é uma advertência também para nós hoje. Esse cuidado para que não deixemos nos enganar, não deixemos levar. Porque a ovelha conhece a voz do seu bom pastor. Quando ela ouvir a voz de outro que não seja o seu pastor, um pastor, bom pastor, é Cristo, se referindo a Cristo, ele não vai se deixar levar por palavras vãs e enganosas. Ele vai reconhecer, porque o Espírito da verdade, ele vai nos conduzir em toda a verdade. E quando vier outra voz, ele vai dizer, essa voz não é minha. Essa voz é do lobo salteador. Permaneça somente com aquilo que você recebeu de mim, porque isso aqui é genuíno, isso aqui é vida. E se você ultrapassar disso, a consequência é engano. Vai cair em engano, vai praticar coisas que não é para praticar. E pior, a consciência depois, pelo fato de ter recebido algo tão puro e verdadeiro, agora tentando se justificar por meio de uma coisa que você sabe que não vai te levar a lugar algum. Vai viver naquele limbo, aquela coisa de que tentar fazer para se justificar, mas sabe que não tem valor algum aquilo ali. Porque o Evangelho é único. O Evangelho da graça. É isso aí, Marcos. Glória a Deus. Bom, a gente vai finalizar essa reunião, né? O que está acontecendo aqui é que são membros do corpo de Cristo, né? Reunidos em torno do Cristo ressuscitado, para crescermos na graça e no conhecimento de Cristo, nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. E eu acredito, meus irmãos, que esse congregar em amor para edificação mútua, conforme Paulo disse na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 26, e vocês, irmãos, quando vocês se reunirem, cada um de vós tem salmo, tem cânticos, tem profecia, tem as línguas, tem a interpretação das línguas, né? Tem a palavra de conhecimento, e eu acredito que é o tempo de nós voltarmos a esse congregar sincero, verdadeiro, independente do lugar. O lugar é irrelevante. O lugar pode ser qualquer um. Mas quando nós carregamos essa consciência de que somos salvos pela graça de Deus, eleitos fomos por Ele, Ele nos elegeu em Cristo, Ele nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle em amor. Então aqui não cabe uma vida de carnalidade. Aqui não cabe uma vida de desobediência. Nós somos predestinados de Deus para o louvor da glória dEle. Amém. Somos predestinados para que a graça dEle seja exaltada pelos séculos. É o que Paulo escrevendo aos Efésios e a nós, ele diz. Então, eu espero que esta simples reunião tenha gerado edificação na vida dos irmãos que estão aí nesse momento agora nos acompanhando. Nesse mesmo espírito, ainda que estejamos separados por essa barreira virtual, mas o mesmo espírito que está aqui e que habita em nós, está aí com você e habita em você se você for um salvo pela graça de Deus. Não é isso que diz a revelação da graça através de Paulo? Paulo se referindo a eles e agora se volta para nós dizendo em Efésios 1,13 que quando nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação, fostes selados com o espírito da promessa para o dia da redenção. Fomos selados em Cristo, com o espírito da promessa. Então o Espírito Santo já habita em nós. Amém. E é este guia glorioso que é o ministro deste novo pacto, a graça de Deus. E é por ele, pelo Espírito, que nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. É por ele que nós vamos compreender e encarnar tudo aquilo que o Pai nos deu gratuitamente em Cristo.
Então eu espero que vocês tenham sido edificados do lado de lá. E eu vou fazer o término dessa reunião, né? Se podemos chamar de culto ao Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Eu quero orar e agradecer ao Pai, rendendo a Ele ações de graças. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos e levantamos mãos santas. Como disse Paulo, escrevendo a Timóteo e a nós, eu quero que todos os homens, em todos os lugares, levantem mãos santas, sem contenda, sem ira. Levantamos mãos santas como um ato de rendição a Ti. Eu te agradeço pela Tua presença gloriosa entre nós, pelo Espírito da graça que passeia aqui entre nós, com os nossos irmãos lá do outro lado. Senhor, muito obrigado. Jesus disse, ainda em sua manifestação humana, mas é uma lição, é uma instrução para a igreja. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria presente. E eu te exalto pela tua presença, Senhor. Muito obrigado. Eu libero palavra de cura sobre a vida daqueles que estão com seus corpos enfermos. Libero uma palavra de libertação para as mentes agora. Fortalezas na mente ou nas mentes sejam destruídas em nome do Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Que chegue a você a graça genuína de Deus. Aquela graça que se manifesta por palavra, pelo poder do Espírito Santo, gerando verdadeira convicção de fé. Foi esta graça que entrou na cidade de Tessalônica, pela vida de Paulo, e eu profetizo que entre agora na tua casa, na tua comunidade, no teu bairro, no teu município, na tua cidade, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que esta graça que tem como regente o Espírito Santo, ela possa abundar e transbordar em tua vida. E eu declaro, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo o nosso ser, espírito, alma e membros de nossos corpos físicos sejam instrumentos para a manifestação da graça de Deus em Cristo pelo poder do Espírito Santo. E não mais para a manifestação nem das obras da carne, nem das obras infrutuosas das trevas. Eu declaro, somos pertencimentos de Deus. Deus conhece os seus e podemos declarar ousadamente pelo Espírito. Nós somos uns dos tais. Muito obrigado, Senhor. Eu te dou graças e te agradeço. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, enquanto o Paulo conclui essa live, nós vamos, Paulo, pode concluir a live, nós vamos aplaudir ao Senhor, glorificando a Ele. Amém. Glória a Deus.